porque depois da conversão sou tratado como um ET. Evangelho de João, capítulo 6. Comentário de Mário Persona. No versículo 60, eles fazem uma pergunta. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E que discurso é esse? É tudo aquilo que o Senhor vinha falando nos versículos anteriores, quando ele fala principalmente do pão, e ele faz uma associação do maná que caiu no deserto, e também com o pão e com a sua própria pessoa. A resposta é para essa pergunta no versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? A resposta é só um nascido de novo. Porque lá em 1 Coríntios fala que o homem natural não compreende as coisas de Deus, nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós lemos às vezes essa passagem correndo, né, assim, de passagem por cima, por alto, e não pensamos no que ela está implicando. Vamos dizer que nós recebemos uma visita de Guarulhos, e essa pessoa que vem de Guarulhos fala: eu cheguei de Guarulhos. Aí nós falamos: seja bem-vindo, fez boa viagem e tudo mais. Agora imagine se ele falar assim: eu acabei de chegar do céu. Espera aí, tem alguma coisa errada. Não, é impossível isso. Só poderia vir do céu se fosse Deus. Para ter a sua origem no céu, teria que ser Deus. E é justamente isso que eles não estão suportando escutar. Que o Senhor Jesus, em todo esse tempo, ele repete, eu acho que umas 3 vezes, que ele fala que veio do céu. Ele fala isso lá no versículo 38, porque eu desci do céu. Eu desci do céu. Depois ele vai falar de novo, no versículo 41, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? E depois, mais à frente, eu acho que ele fala mais uma vez, se eu não estou enganado. Ele pergunta, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E tem um que ele fala: se eu subir no céu, se eu subir de volta ao céu. Eu queria achar qual é o versículo que ele fala: o que vocês vão dizer se eu disser que eu posso subir ao céu? 62, isso. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava, que era o céu. Então, um discurso desse realmente não cabe na mente humana. E por isso é duro ouvir isso, porque ele está falando do céu. Ele está falando de um homem celestial que desceu à terra e que estava fazendo coisas que nenhum homem na terra seria capaz de fazer. E ele faz toda essa associação que ele faz de si mesmo com pão. É muito interessante, porque o pão é um dos alimentos completos, né? Que uma pessoa pode comer pão por um bom tempo e ficar sustentada com pão. E o pão basicamente é trigo, água, fermento e óleo. Com isso você faz um pão, uma receita básica de um pão. E o Senhor fala num determinado momento que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Ele já apontava para o seu sacrifício, para a sua morte, e como a sua morte iria gerar muito fruto, iria gerar vida. Um grão de trigo, ele gera vida, ele morre e gera vida, gera espigas cheias de grãos de trigo. E era isso que ia acontecer com ele. Mas não só isso. O pão, para fazer o pão, o trigo precisa ser esmagado. É colocado, naquele tempo havia uma roda de pedra sobre uma outra roda, uma outra base de pedra, e essa roda de pedra tinha um furo no meio, onde se despejava o grão de trigo,
e ela ia sendo girada ou à mão, ou então com animais que giravam aquela roda. As pequenas eram giradas à mão, as rodas caseiras, que eram os moinhos de trigo em casa. A pessoa tinha aquela pedra de cima, tinha um furo no meio e tinha um furo do lado, em um dos lugares, onde era enfiado um pedaço de pau, uma manivela, por assim dizer, e a pessoa ia rodando aquela roda e despejando o trigo, e a base era um pouco cônica e a pedra de cima um pouco convexa. Com isso ela não deslizava, não dançava, mas o trigo caía ali dentro, ia sendo esmagado, ia saindo a farinha, nas beiradas caía a farinha. Então o trigo precisava ser esmagado, e o Senhor Jesus foi esmagado, foi triturado na cruz do Calvário, debaixo do juízo de Deus, da pesada mão do juízo de Deus. E por que ele foi triturado ali na cruz do Calvário? Porque ele passou por tamanha pressão ali. Porque ele tinha recebido fermento. Ele tinha recebido o fermento dos nossos pecados. E ele era aquele que foi ungido com óleo, que foi ungido com azeite. Ele era o escolhido de Deus. E aí continua a receita do trigo e a água. E a água? As muitas águas não poderiam apagar esse amor. As ondas e vagas passaram sobre ele. Teve muita água ali para fazer esse pão que desceu do céu. Então, o Senhor Jesus é realmente o alimento, e depois ele faz aquela associação que nós já vimos antes, do seu corpo como sendo verdadeiramente comida, do seu sangue sendo verdadeiramente bebida, mas isso é o apropriar-se de Cristo. Ora, um discurso desse ninguém podia, na sua de sã consciência, uma pessoa considerada normal não poderia aceitar um discurso desse. Por isso que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Tem umas coisinhas escondidas assim também nesse capítulo, né? Tem uns detalhes que são tão preciosos, além desses que falam da divindade do Senhor Jesus, que está muito clara aqui. Talvez, se precisássemos de um capítulo só para falar da divindade do Senhor Jesus, esse capítulo seria excelente para fazermos isso. Mas existem outras coisas também, como é a eleição, a verdade da eleição, da escolha que Deus faz daqueles que são salvos. Não que Deus deixe ao homem a decisão de procurar, de buscar a Deus. Não, tudo começa em Deus. Todas as coisas só podem começar em Deus, não pode começar no homem. O que começa no homem não dá certo. E aqui, quando a gente lê no versículo 44, ele disse assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Simples assim. Qualquer um de nós que um dia foi a Cristo não tem nada de que se gloriar. Não tem nada de que se gloriar, porque foi uma obra do Pai. Ele nos entregou ao Senhor Jesus para sermos salvos. E outro versículo seguinte também é muito precioso o que ele fala aqui. Ele diz assim: está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Isso aqui poderia dar a falsa impressão que se eu ouvir o Evangelho e aprender o Evangelho, então eu vou a Cristo. Talvez se esse versículo estivesse isolado sozinho, mas ele conectado ao versículo anterior, nós logo entendemos que se o Pai não enviou, não o trouxer, nós não iremos aprender, nem ouvir e nem aprender. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O ouvir a palavra de Deus é o que gera fé em nós. Então todo o poder vem do Pai. Não tem como escapar ou fazer um desvio dessas coisas. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.